A Estela Gomes, é que o Palmeiras tem a decisão também, né? Ó, só vai saber... Você sabe que o Filipão abriu... Não é que ele abriu o treino. Sabe aquela frase que picharam no muro do Palmeiras? Ah, toda hora aparece uma. Qual delas? Não, a última que picharam. Que censuraram ali raiva, o texto, foi educado. Censuraram uma parte, mas deixaram um outro palavrão. Seleção de palavrões. Esse pode, esse não pode. A censura da censura. Naquele dia, não é que o Filipão abriu o treino do Palmeiras. Naquele dia, o Filipão escancarou o treino do Palmeiras. O Filipão fez uma palestra. Palestra cabe bem no Palmeiras, inclusive. A portas fechadas, mas num local, permitiu a entrada dos jornalistas até um local onde era possível ouvir as palavras dele. Então, vazamento proposital. Isso, fez um vazamento proposital. Então, tudo calculado. Tudo calculado. Então, naquela época era bem mais aberto os treinos, mas esse foi mais aberto, discretamente mais aberto. Foi escancarado, escancarado. O Palmeiras não é uma defesa, não é uma justificativa, melhor dizendo, mas dá pra gente entender. O Palmeiras tem uma decisão pela frente. Lembrem-se, o Palmeiras tem que virar contra o Corinthians jogando em Itaquera para ser campeão paulista. O Botafogo se prepara para estrear no Brasileiro contra o Palmeiras. Mas a Estela, de qualquer maneira, Estela Gomes, esteve na porta e vai contar pra gente o que ela viu. Fala pessoal, tudo bem? Palmeiras treina na academia de futebol, visando, claro, o jogo de quinta-feira, partida de volta da grande final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, mas também de olho no mês de abril. Isso porque vai ser uma maratona de jogos. Serão 8 partidas em 30 dias, 3 países diferentes, dentro do Brasil, 4 estados diferentes. E por isso o técnico Abel Ferreira precisa dos jogadores recuperados. Assim, a semana do Palmeiras teve algumas novidades. A gente pode falar, inclusive, do Marcos Rocha, lateral, que acabou sentindo, ainda no jogo de ida contra o Corinthians, dentro de casa, no primeiro tempo, acabou sentindo a coxa e nessa semana foi constatada uma lesão e por isso está cortado da partida de quinta-feira. Muito dificilmente vai se recuperar para a partida de volta do Campeonato Paulista. Além disso, o Maurício, que se recuperou de uma lesão no ombro, vinha no melhor momento dele, vinha como artilheiro do Palmeiras, inclusive mantém esse posto ao lado do Estevão, com 5 gols cada. Ele vem se recuperando, está treinando com o elenco pela primeira vez durante a semana. Algumas atividades mais tranquilas, sem grandes impactos, mas ainda assim está se juntando à equipe. E dependendo de como vai ser essa recuperação, pode sim ser relacionado para a quinta que vem. E por último, a atualização do Paulinho, que o time palmeirense quer tanto contar com ele. O Paulinho, relembrando, né, ele passou por uma cirurgia na canela no fim do ano passado. Fez a cirurgia, vem se recuperando naquela reta final de transição, está treinando com bola, mas ainda assim sozinho, não treinou com o elenco desde que chegou ao Palmeiras. Essas são as novidades aqui direto da Academia de Futebol. Estela Gomes, para Sport TV News. Beleza, show de bola. Então vamos lá. Início de temporada e lesões já prejudicam a preparação do Palmeiras, que, de novo, ainda tem a reta final, ou melhor, partida de volta da final do Campeonato Paulista, hein? Mas é que o início de temporada no futebol brasileiro, você joga 20 jogos, né? O início Em 3 meses, né? É difícil, mas foi feita uma administração, o Abel fez essa administração de carga em algumas partidas, né? Você vê como isso também não te garante. Vou jogar com equipe mista. Primeiro porque você tem as possibilidades de lesão de contato no jogo de futebol. Então não é só uma lesão de desgaste muscular, que você está sujeito, se você coloca o jogador muitas vezes, muitos minutos, você aumenta essa possibilidade. Mas você tem as lesões de contato também. Então, não está garantido que você vai poupar o time e na hora que você precisar, o time vai estar inteirinho ali à sua disposição. E agora o Palmeiras tem um jogo, sinceramente, o jogo do Palmeiras na quinta-feira, ele é mais importante do que o próximo mês inteiro de jogo do Palmeiras. Mas com a estreia na Libertadores, a estreia na fase de grupos da Libertadores, num grupo em que o Palmeiras, mais uma vez, olha para o grupo e fala, aqui vamos sobrar. O objetivo é tentar a melhor campanha total da competição. Então, esse jogo contra o Corinthians, ele tranquilamente é o mais importante da sequência. O Palmeiras tem que se preparar para esse jogo, para tentar essa virada, até porque o impacto de perder para o Corinthians vai ser muito grande no próximo mês. Então, se vencer, se tiver um desgaste, mas conseguir a vitória, o próximo mês do Palmeiras vai ser mais tranquilo para trabalhar. Ainda que no próximo mês a gente esteja falando de estreia na Libertadores, Vini? Eu tô com o Lofredo nessa e até em cima das informações da Estela,
Para mim, o Abel tem uma boa e uma péssima notícia para esse jogo de volta contra o Corinthians. A boa notícia é poder voltar a contar com o Maurício, né, que vinha sendo o grande jogador no começo do estadual, atingiu a artilharia, e pode ser uma opção num jogo em que o Veiga não está bem, até para jogar junto com o Veiga, mudar o estilo de jogo. Ter o Maurício nessa decisão, no banco de reservas, eu acho que é uma boa notícia. A péssima notícia para o Abel é a ausência do Marcos Rocha. Não é craque, né? Mas é um jogador muito útil para esse time do elenco. Primeiro porque ele potencializa o jogo do Estevão pela direita, ele fica mais para o Estevão poder subir, ter liberdade para atacar, e também porque ele fica muitas vezes como um terceiro zagueiro para liberar o corredor para o Piquerez. Então, com o Mike em campo, o Palmeiras perde muito. Não porque o Mike não é um bom jogador, acho até que o Mike ataca melhor do que o Marcos Rocha, mas perder o Rocha muda toda a dinâmica, todo o funcionamento de ataque, de equilíbrio do time. Então, não contar com o Rocha, acho que é uma péssima notícia para o Abel. Vamos aguardar, temos essa decisão ainda. Eu entendi o que vocês estão dizendo sobre o campeonato estadual, paulista no caso, né, para Corinthians e Não é só o campeonato estadual. É que tem uma marca, tetracampeonato e... Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Você sabe. É só uma frase do filme, né? Vou botar na tela um destaque do GE, porque tem alguém que sabe que nesse momento usa as estatísticas em casa a seu favor. Olha lá, é o Ramon. O Ramon Dias só perdeu uma vez jogando em casa, ou seja, em Itaquera. E ele está apostando exatamente nesse retrospecto positivo para levar o Corinthians ao título. Nesse ano, o Corinthians não perdeu em casa, são 9 vitórias em 10 jogos. E se empatar, é campeão paulista, impossibilitando que o Palmeiras alcance essa marca aí, que seria histórica. Nenhum desses jogos foi contra o Palmeiras. Em compensação, o Palmeiras também não decidiu contra o Corinthians em Itaquera. Porque quando a gente pega o retrospecto também do Palmeiras, dos 3 títulos com o Abel... mas o Palmeiras saiu atrás em todos eles, sim. Mas em qual deles ele decidiu contra o Corinthians e Itaquera? Exatamente. Não rolou isso ainda não. É tudo inédito. Os dois retrospectos, assim, você pode colocar ali, mas vai de ralo. Você pode colocar ali, mas eles têm uma diferença muito grande, né? É um Palmeiras e Corinthians, é um Corinthians e Palmeiras. Então, ganhou de 10, não perdeu nenhum, perdeu uma só e está invicto, mas não enfrentou o Palmeiras nessa situação. E o Palmeiras é a mesma coisa, Abel virou todas, não jogou contra o Corinthians fora de casa, então assim, é bem diferente virar em cima do Água Santa. Não, mas foram viradas importantes. A virada em cima do São Paulo, a virada em cima do São Paulo é sensacional, tá? E foi tudo em casa, tá? Todas as viradas foram em casa. Não é que o Palmeiras não tenha visitado o Corinthians, o Palmeiras não visitou ninguém. Isso, ele não perdeu... Não jogou como visitante. Sim, ele perdeu a primeira partida como visitante. Exatamente. E virou em casa como mandante. Agora ele perdeu a primeira partida como mandante. É muito diferente. Vai enfrentar o maior rival fora de casa. Dá para vencer? Acho que se o Palmeiras tentar... Porque no primeiro jogo, me parece que o Corinthians aplicou a estratégia correta. Uma estratégia que tinha risco, mas é que acabou funcionando. Neutralizou o rival, né? Isso. O Palmeiras foi jogar, era esperado que o Palmeiras jogasse para cima do Corinthians. Os primeiros minutos foram muito fortes, o Corinthians resistiu nos primeiros minutos, depois ele foi se sentindo mais confortável no jogo, e aí o Palmeiras criou algumas oportunidades, ali o goleiro do Corinthians fez tudo dentro do padrão de jogo, e o Corinthians aproveitou sua chance. Então a estratégia deu muito certo, até porque a estratégia, no meu entender, era para sair zerado dali. Era para vamos acabar com esse jogo ali antes de começar, porque 0-0 e vamos decidir em casa. E o Corinthians saiu com 1-0. O Palmeiras vai ter a necessidade de se impor mesmo fora de casa, de fazer o que fez nos primeiros minutos em casa contra o Corinthians fora de casa e tentar o sucesso. Se lembrar também da penúltima final Corinthians e Palmeiras, aqui o Corinthians ganhou fora de casa. O Corinthians perdeu em casa e ganhou fora, e depois foi campeão nos pênaltis. Exatamente isso que aconteceu. O Corinthians foi jogar contra o Palmeiras fora de casa, com o resultado adverso, e o Corinthians saiu e conseguiu logo o resultado em cima do Palmeiras. E a final acabou sendo decidida nos pênaltis pró-Corinthians, né? Mas obrigou o Corinthians, que inclusive não era o padrão daquele time, dirigido pelo Carille, a sair para cima do Palmeiras logo de início. Acabou tendo sucesso. Talvez isso tenha que ser a estratégia do Palmeiras.